Visão, a janela da alma. Você cuida bem dos seus olhos? Quer saber como cuidar com esmero deles? A partir de agora, vou tratar desse assunto com a oftalmologista Ana Beatriz Cabral. Doutora Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada, foi um prazer estar aqui. Eu quem agradeço a sua gentileza. Doutora Ana Beatriz, o uso excessivo de computador e celular, isso pode causar quais problemas para a nossa visão? Os principais problemas associados ao uso excessivo de eletrônicos é a questão da progressão da miopia, que é o mais preocupante, né? Mas existe também a questão do sintomática. Muitas vezes eu converso com meus pacientes no consultório que eu explico, olha, eles acham que sempre que o grau está aumentando. Eu digo, olha, seu grau não aumentou. Você está com sintomas pelo uso excessivo de tela, você tem síndrome visual do computador, você tem vista cansada, você está com incômodo com a iluminação, você tem ressecamento ocular, pelo uso excessivo de telas, pelos maus hábitos. É como se seu olho ele não tivesse preparado para os hábitos que a gente submete eles hoje em dia, entendeu? Principalmente relacionados ao uso excessivo de eletrônicos. Mas a grande preocupação mesmo da oftalmologia hoje é a progressão da miopia em pacientes jovens pelo uso excessivo de telas. Nós vamos falar da miopia daqui a pouco, mas eu quero trazer a fadiga visual e síndrome do olho seco. Como cuidar? É o seguinte, eu sempre tento explicar lá no meu canal, né, lá no Instagram, que assim, que se você consegue entender o mecanismo, porque aquilo está causando, é muito mais fácil você aderir ao tratamento. Olho seco e telas. Por que é que o paciente tem olho seco com relação a telas? Ele diminui a frequência de piscadas. Então, o que é que eu oriento os pacientes? Se é um paciente jovem, muito provavelmente ele não tem inflamação na pálpebra, é um paciente jovem, não entrou na menopausa ainda para ter uma diminuição da produção hormonal, que geraria olho seco. Então, o olho seco dele provavelmente é única e exclusivamente pelo uso de telas, diminuição da frequência de piscadas e por causa do ar-condicionado ou ventilador que fica incidindo direto no olho. Então, o que é que eu oriento? Se é por isso que está com olho seco, vamos aumentar a frequência de piscadas ou lubrificar melhor o olho. Quando é paciente jovem, criança principalmente, eu oriento, ao invés de entrar com lubrificante, eu já peço para piscar mais o olho. Fadiga ocular. Por que é que você está tendo fadiga ocular? Você está fazendo uso excessivo do músculo ocular para focalizar para perto. Eu gosto até de dar o seguinte exemplo. Eu digo que nem na academia. Na academia, se você passar o dia exercitando seu bíceps, no fim do dia você não vai estar com fadiga muscular, é a mesma coisa com o olho. Então, você tem que fazer... Se você tem que fazer um trabalho em home office, se aquilo é a sua profissão, ok. A gente tem como tentar ajustar isso. Como? A cada 30 minutos faz uma pausa, focaliza a distância, pisca o olho, não vai para o celular, ajusta a distância do computador, tudo isso vai ajudar, se você precisa estar ali. Mas se você não precisa, substituir as atividades por coisas que não exijam tanto a sua focalização para perto durante um tempo excessivo durante o dia, entendeu? E aquelas luzes azuis que os computadores, os tablets, os celulares, eles emitem, por que devemos dar atenção a elas em relação à nossa visão? A luz azul é o seguinte, muito se falava sobre a luz azul e começaram a associar a luz azul a algumas doenças oculares. Só que a luz azul comprovada, e também a desconforto ocular, comprovadamente, cientificamente, o que é que tem comprovado? Que a alta incidência de luz azul pode levar a uma supressão da melatonina e alterar o ciclo sono-vigília da pessoa. E aí a pessoa vai ter insônia, o paciente vai começar a se queixar de insônia. Então, a gente suspende o tablet antes de dormir. Mas doença ocular, propriamente dita, não tem nada comprovado ainda. Alguns pacientes que usam tela em excesso, principalmente os gamers, eles referem que utilizando óculos com proteção luz azul, eles têm mais conforto ocular. Mas conforto ocular é uma métrica muito difícil de ser medida. Concorda comigo? Não tem como você medir isso no estudo. Mas, assim, algumas pessoas referem conforto com óculos. Mas, assim, eu prescrevo quando o paciente tem insônia ou faz uso excessivo de telas e tem incômodo, dificuldades para adormecer à noite. Por isso. Mas... Doutora Ana, não, eu quero trazer o assunto da miopia para a nossa conversa, porque a miopia, ela pode aumentar
com o uso excessivo de computador, de celular? Aí você já emenda, por favor, uma outra resposta nessa pergunta que eu vou te fazer. A miopia hoje, ela tem uma idade para ficar estável? Vamos começar falando do excessivo de telas e da progressão da miopia. De um tempo para cá, com o uso excessivo de telas, começou-se a evidenciar e perceber no consultório um aumento importante da progressão da miopia e pacientes cada vez mais jovens míopes. Às vezes com 10, com 11, com 12 anos. Quando a criança chega para mim, porque o que é normalmente esperado na criança, que ela seja hipermétrope. O que é isso? Quando a imagem dela chega, ela venha para depois da retina o paciente consiga fazer esse esforço ocular. O míope é o contrário, é quando a imagem cai antes. É como se o olho tivesse crescido um pouquinho mais. E começou-se a se associar essa miopia mais cedo e essa progressão da miopia em pacientes que utilizavam muitas telas. Aí eu estava até comentando com você antes sobre um estudo na Singapura que ele associou pessoas que utilizam telas em excesso. Lá, se não me engano, 10% das crianças já são míopes, adolescentes, ensino secundário em torno de 60% e adultos jovens 80%, que é um dado importante. Então, é uma das principais cidades que começou seus estudos associando a progressão da miopia com o uso excessivo de visão para perto. Com relação à estabilidade do grau, o que é que a gente pode pensar assim de estabilizar? Não tem como a gente... não tem como eu lhe dizer assim, uma idade para ficar estável, porque não tem isso de estabilidade. Não existe isso de, vou usar o óculos, vai ficar estável, quando eu tiver tal idade vai ficar estável, porque, deixa eu te explicar, um paciente que é míope, ele vai se tornando cada vez mais míope. Aí, quando chega nos 40 anos, ele começa a ter uma dificuldade para perto com óculos. Aí é como se estabilizasse talvez um pouco, perto dos 40 anos. Mas aí, quando ele chega com 60, começa a aparecer catarata, e existem alguns tipos de catarata que miopizam. Então, é muito, assim, variado essa questão de estabilidade de grau. Isso praticamente não é uma coisa bem documentada na oftalmologia. E quando a cirurgia é indicada? A cirurgia da miopia? A cirurgia da miopia é uma cirurgia refrativa. Porque, assim, você pode corrigir o grau do paciente de duas formas. Fazendo uma cirurgia na parte anterior do olho, para reduzir o grau, porque a miopia é como se fosse mais curva a parte da frente do olho. Então, você vai... Aí, como ela é mais curva, ela faz a imagem ficar muito perto. Então, você vai aplanar a córnea para a imagem ir para a retina, o que você quer. Então, essa cirurgia, que é em pacientes mais jovens, elas são indicadas quando? Paciente acima de 21 anos, paciente que esteja com grau estável, paciente que não tenha um olho seco importante, paciente que não tenha um quadro de astigmatismo tendendo a ceratocone importante, que a gente chama de ectasia, são pacientes que são possíveis de fazer essa cirurgia. Ao mesmo tempo, existe outro tipo de cirurgia para corrigir a miopia, que é a catarata, que é um paciente com 60 anos, tiver uma miopia de 4, de 5, ele pode tirar o cristalino dentro do olho, a lente que ele já tinha desde sempre, que está toda opacificada, coloca uma lente intraocular que corrige a miopia. Então, existem essas duas formas de correção da miopia. A primeira, esses fatores que eu falei ainda há pouco, e a segunda, se o paciente tiver catarata. Eu posso dizer, doutora Ana Beatriz, que a miopia, atualmente, ela é uma epidemia? Atualmente, não. Mas tende a ser. Porque, assim, na verdade, a epidemia é como se fosse um aumento... na medicina, é como se fosse um aumento abrupto. Então, não seria bem essa palavra. Talvez uma endemia. Mas, hoje, para ser caracterizado uma endemia, acredito que uma porcentagem maior ainda. Mas se fala-se em epidemia da miopia, utiliza-se esse termo, porque eles preveem que em 2050 metade da população toda seja míope. Hoje, em torno de 30%, como você mesmo já falou. E os maus hábitos da vida moderna, eles podem influenciar no aumento da miopia? Com certeza, assim, o principal, como eu falei, o principal fator associado à progressão da miopia, além do caráter hereditário, né, familiar,
é o uso excessivo da visão para perto. E hoje em dia, e não é só, como eu estava, até não é só eletrônico, é a visão para perto mesmo. Só que hoje, como acaba que o nosso principal meio de comunicação, de trabalho, é o celular, que exige da gente uma visão para perto de 40, 20 centímetros a 40, acaba que é um fator de risco, não seria nem de risco, mas um fator que está estimulando o tempo todo a sua visão para perto, e aí faz com que tenha a tendência a progredir a miopia também. Usar óculos de sol, que benefício ele traz para a visão? O óculos de sol, qual é a principal função dele? Ele age como um fator, uma barreira física contra raios ultravioletas. O que é que o raio ultravioleta pode causar no olho? Na questão da pálpebra, câncer de pele. No olho mesmo, progredir catarata antes do tempo, pterígio, aquela lesão que é aquela virilha que fica aqui nesse cantinho do olho. Pterígio aumenta com a incidência solar. Tem uma doença chamada DMRI, que é degeneração macular relacionada, também tem relação com a exposição solar. Então, tem várias doenças no olho que têm relação com a exposição solar. E aí, o óculos escuro com certificação, sempre oriento os seus pacientes, porque quando você compra um óculos falsificado, que não tem proteção 100% UV, o que é que vai acontecer? Você coloca o óculos, a sua pupila vai abrir mais, porque está na penumbra, né, do óculos, pupila vai abrir e o óculos não vai proteger a passagem de luz, ou seja, vai ser pior do que estar sem nada, tá? Entendeu? Então, a gente pede que o óculos tem que ter certificação de proteção 100% contra raios ultravioletas, porque são danosos ao olho. Vamos falar da presbiopia. O envelhecimento, ele traz a presbiopia, mas a presbiopia, ela acomete a todos que envelhecem ou existe alguma exceção? A presbiopia eu digo assim aos meus pacientes que é o primeiro sinal de envelhecimento do olho. É que nem, eu digo assim, é a presbiopia e a catarata. Mas a presbiopia primeiro, é igual a cabelo branco. Todo mundo vai ter. Só que a presbiopia é o quê? Uma dificuldade para perto, que o paciente passa a ter. Quem não usa óculos começa a sentir isso perto dos 40 anos, começa a ter que afastar para enxergar. A única exceção muito a essa regra são os míopes, porque os míopes, eles enxergam bem para perto, quando eles estão sem o óculos. Os míopes, eles sentem presbiopia quando eles estão corrigidos. Quando eles colocam o óculos, eles não vão ver para perto, vão ter que afastar. E aí eles ficam naquela dubialidade. Eles dizem, doutora, quando eu boto meu óculos, eu paro de chegar para perto. Eu digo, isso é a presbiopia, é o que todo mundo da sua idade sente. Mas o míope tem a vantagem de enxergar bem, quando ele não tem astigmatismo, de enxergar bem para perto. Mesmo com 40 anos, que é quando começa a ter os sintomas da presbiopia. Mas às vezes tem paciente que chega no consultório com 47, 48, com sintomas de presbiopia e aguentando ainda. E por que a catarata, doutora Ana, é tão comum quando as pessoas envelhecem? A catarata é o segundo sinal de envelhecimento do olho. Eu comento assim para os pacientes entenderem. Eu digo, olha, você chega num dermatologista e fala, quando alguém pergunta assim, tem alguma doença da sua família de pele? Você não diz para o dermatologista, na minha família tem gente que tem ruga. Não diz isso, porque ruga não é uma coisa normal da idade. A catarata é do mesmo jeito. A catarata é uma coisa normal da idade, não é uma doença hereditária, não é uma doença infecciosa. Todo mundo vai ter. Todo mundo vai ter desde que chegue a idade de ter catarata. A não ser quem, por algum motivo, não chega à idade, por algum acidente, alguma coisa. Mas se chegar à idade de 50, 60 anos, vai ter a catarata. E para você entender isso, é entender o que é a catarata. Dentro do olho, a gente tem uma lente. A gente nasce com essa lente transparente. E ao longo da vida, ela vai sofrendo alterações, oxidações, e ela vai se tornando opaca. Então, todo mundo vai ter uma lente opaca com 50, 60 anos que não tinha quando tinha 20, 15 anos. E aí, nesse momento que a lente está opaca, tem que entrar e tirar essa lente para permitir a passagem de luz. Mas eu já operei adolescentes de 20 anos com catarata. Por quê? Fizeram uso de medicações que fizeram a catarata antes do tempo. E aí opera. Então, a gente opera a catarata quando a lente dentro do olho está opacificada a ponto de precisar retirar para permitir a passagem livre da luz para dentro do olho. A alimentação, doutora Ana, a alimentação ruim pode ocasionar algum problema na visão?
Assim, não é que a alimentação ruim vai causar problemas na visão, mas você ter uma alimentação boa vai lhe ajudar a evitar alguns sintomas. Por exemplo, o olho seco. Então, doutora Ana, eu gostaria, por favor, que você explicasse para a gente quais são os alimentos que favorecem a visão e aqueles alimentos que são ruins para a saúde ocular. Certo. Vamos começar falando dos bons, alimentos bons. Olho seco. Olho seco melhora muito com a ingestão de ômega 3. Onde é que você vai encontrar ômega 3 e ômega 6? Peixes, salmão, tudo que tem esses oleaginosas vai melhorar a questão de quem tem olho seco. Para quem tem uma doença chamada degeneração, para a catarata mesmo, a catarata ela piora muito com a oxidação. Então, se você fizer uma ingestão de antioxidantes, alguns até vegetais e frutas vermelhas e verdes, vai melhorar a ingestão, vai melhorar, vai assim, evitar que progrida mais rápido. Tem uma doença chamada degeneração macular relacionada à idade, que eu comentei ainda agora, que é a principal causa de cegueira em idosos nos mundos desenvolvidos. Existem vários estudos que falaram que para não progredir da forma mais leve, mais moderada para a forma grave, você tem que fazer uma ingesta de zinco, cobre, zeaxantina e luteína, que são carotenoides, antioxidantes. Então, tudo que você... Carotenoides, né? Cenoura, legumes, também legumes vegetais verdes, ajudariam a não ter essa progressão. Então, seriam coisas importantes a se alimentar. E não se alimentar, o que é que a gente poderia falar? Refrigerante, coisas que tenham muito açúcar, porque pacientes diabéticos podem predispor ter uma piora da diabetes, por isso. Mas nesse sentido mesmo. Alimentos processados também. Com certeza. Entra nessa lista. Entra pelo fato de terem muito, de favorecer a oxidação dentro do olho. Doutora Ana Beatriz, filhos de pais que têm algum problema ocular, eles podem ter problemas na visão? Sim, com certeza. Existem várias doenças oculares conhecidas que os pacientes podem ter, herdarem genes que levam a desenvolver doenças oculares. Vamos lá, catarata não é uma delas, mas pacientes que têm glaucoma na família, é uma pergunta que eu sempre faço no consultório. Míopes, pacientes que têm alta miopia, principalmente, é uma coisa importante, porque a miopia em si, simples, fisiológica, aquela miopia que não é uma miopia patológica, que é aquela miopia do alto míope, que é o paciente que tem algumas propensões de ter alguns problemas de visão, é importante, então, a alta miopia. Pacientes, criancinhas que precisaram retirar o olho cedo, eu tenho que investigar por quê, porque pode ser retinoblastoma, e tem chance do filho dessa paciente que teve retinoblastoma ter, então é importante até o aconselhamento genético, e pronto, acho que essas doenças mais, assim, que eu até fiz até um post no Instagram sobre elas, porque são as mais conhecidas. Doutora Ana, eu quero muito agradecer a sua gentileza, a sua presença aqui no meu canal. Obrigado por ter parado seus compromissos e falado comigo por esses minutos. Nada, para mim foi um prazer estar aqui. É como eu lhe falei, sempre que eu puder levar uma oftalmologia descomplicada para as pessoas, que elas consigam entender que o olho é uma coisa, e consigam entender o olho e acabem com vários mitos que existem, vai facilitar muito o nosso trabalho. E, por favor, deixe o seu Instagram para que as pessoas conheçam. É um prazer. Eu amo o Instagram, amo trabalhar com aquilo, passar informação, informar. Meu Instagram é @doutoraanabeatrizcabral.oftalmo. Maravilha, doutora Ana Beatriz, muito obrigado. E a você aí de casa que assistiu essa entrevista, aquele agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. O contato que a doutora Ana Beatriz disse aqui na entrevista, claro, estará descrito assim que o vídeo for ao ar. Nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, na próxima semana. Um abraço e até lá. Tchau.